Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Este programa, como você sabe, procura analisar as obras de André Luiz, o Espírito, que escreveu através de Chico Xavier excelentes compêndios explicando como é a vida no plano espiritual. A maior parte das pessoas costuma ler como se lê um romance, às vezes com pressa, mas nós aprendemos mais quando lemos devagar, quando observamos cada peculiaridade, e é isso que o nosso programa está fazendo capítulo por capítulo. Estamos chegando no final. Hoje é o capítulo 45 do livro Os Mensageiros, que você deve procurar, deve pegar aí na sua casa para acompanhar conosco a leitura, porque nós vamos fazer a leitura e o comentário, tá bem? Então, capítulo 45, Mente Enferma. Nós vamos encontrar André Luiz e Aniceto na casa de nossa irmã Isabel, aprendendo e nos ensinando a respeito do que acontece na reunião que na casa dela, nos fundos da sua moradia, se realiza. Então, vamos ao texto. Observando e trabalhando sempre, o instrutor Aniceto considerou: aqui, neste ambiente, não comparecem apenas os desencarnados doentes. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a assembleia dos irmãos corporificados, dos irmãos encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, ele, Aniceto, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, que conversa com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois vocês mesmos ajuizem. Vocês observam que o instrutor explica que aquele senhor que estava ali encarnado na reunião mediúnica estava rodeado de sombras. Não precisava dizer o que ele era, não precisava que alguém conhecesse o seu passado, a sua emanação, a partir do pensamento, dos sentimentos, o vestia de sombras. E as entidades amigas que identificavam isso já sabiam. Ali entre os encarnados também havia muito mais desequilibrados, desajustados, vestindo o corpo físico, do que encarnados pretendendo ajudar com equilíbrio, com generosidade do entendimento. O irmão Bentes estava ali, que é um dos responsáveis pela doutrinação da noite. Ele era um dos que ajudaria a Isabel a tratar com as entidades. E ele estava conversando com esse senhor. Vamos ver o que os dois estão falando. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, principalmente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia com clareza. E ele dizia: faz muito que eu frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, Bentes, que estava dando atenção a ele, ele prosseguia orgulhoso: tenho estudado muitíssimo, não me furtando a análise da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec inegavelmente representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richet um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização.
ajustando os fenômenos a um critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Você observa que era uma pessoa orgulhosa do seu saber, dessas que buscou aprendizado, mas sem a maturidade do equilíbrio entre o que ele não conhece e aquilo que ele aprendeu para contrapor ao que ele não conhece. Ele aprendeu a metapsíquica, o estudo da realidade do psiquismo como produtor de fenômenos, que Charles Richer inaugurou com suas pesquisas, imaginando que isso por si só resolva todos os problemas. Vestiu-se como um metapsiquista e então é capaz de explicar todas as coisas sem conhecer profundamente a outra questão. E então Bentes, que está ouvindo, como alguém atento a um companheiro que está desabafando, está aí dando a ele a oportunidade de dizer o que pensa para logo depois Bentes responder-lhe. Vamos ao texto. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio, considerando: eu concordo, doutor Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é um trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Vejam só, ele está ponderando todo um processo, todo um planejamento espiritual para que a mensagem de Jesus chegasse ao coração das pessoas, não apenas ao raciocínio. E no próximo bloco, você vai acompanhar no capítulo 45 o que Bentes estará explicando ao doutor Fidelis. Fique aí, não vai embora não, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier, o livro Os Mensageiros, o capítulo 45, Mente Enferma. E se trata da mente do Dr. Fidelis, uma pessoa muito capacitada, muito estudada, muito lida, e que está colocando suas opiniões, suas argumentações científicas para a análise do trabalhador da casa, que está conversando com ele, Dr. Bentes. E depois de ele ter apontado as suas considerações a respeito da mediunidade como sendo mistificadora, o Sr. Bentes está falando com ele a respeito de como a doutrina espírita se posiciona. E agora, continuamos a ouvir o que o Sr. Bentes está ali dizendo. É impossível auscultar a grandeza divina da doutrina espírita com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher as suas águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, diz Bentes, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos-nos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia Sagrada, livro dos cristãos,
é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, representada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Ah, o cavalheiro que estava ali agora ficou ouvindo, mas não se fez de rogado, não, estava assim, não estava satisfeito. E então André Luiz continua a dizer: Dr. Fidelis sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou a dizer-lhe: se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem à visão ampla de orbes superiores, levando-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que venha a ser a vida num mundo superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta, que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que estão abaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame da argumentação como a sua, Dr. Fidelis, porque não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Dr. Fidelis, obviamente, não estava gostando muito daquela resposta, que fazia com que ele se enquadrasse na condição de uma pessoa inteligente, mas limitada pela própria estrutura do atraso vibratório e evolutivo que todos estamos, ao analisar pequenas gotinhas d'água num dedal e querer ajuizar o tamanho do rio por este tipo de comparação. Então, o pesquisador teimoso, remitente, tornou ainda mais acentuada a expressão irônica do rosto e respondeu em revide: você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão, se dirige à ciência. Quero referir-me às ilações, às conclusões, às cogitações inevitáveis da consulta livre às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado: está enganado, meu amigo. Estaríamos trabalhando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária sobre os médiuns. Estes são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos forçados a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que você se refere, é imperativo reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil
Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Que boa resposta o Dr. Bentes está dando a um pensador que apenas está preocupado em destruir sem aprofundar na própria avaliação. E no próximo bloco você vai ver como termina esta conversa. O que o Dr. Fidelis estava querendo para se sentir satisfeito. Fique aí, é muito interessante. Tá sim de Dr. Fidelis no mundo, não é? Então, precisamos aprender a ser um pouquinho do Bentes. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 45, Mente Enferma. Dr. Fidelis, todo sábio, falando assim gravemente, como se ele fosse um especialista, um douto em espiritualidade. E o Sr. Bentes explicando para ele que, na verdade, essas maneiras de explicar tudo como fraude não deixam de ser levianas. E então, no texto que nós havíamos terminado no bloco anterior, vimos um raciocínio bastante interessante. Os comentários de Bentes que nós vamos repetir aqui. Diz ele ao Dr. Fidelis: os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e então observou. Dr. Fidelis, não é? Vamos ver. Eu espero hoje a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Eu quero falar com os meus parentes desencarnados e não quero ter dúvida, eu quero que eles digam detalhes, que eles falem nome, sobrenome, rua, endereço, número, idade, tudo certinho. Vamos ver, só assim eu vou me contentar. Aí então, o espírito aniceto que estava conosco, diz André, não é? Tocou de leve e falou: repararam como este homem traz a mente doente? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai no raciocínio participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como acontece a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não pesquisa a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, o favor, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no turbilhão de continuadas libações. Porque esse homem gostava de tomar, gostava de festa, gostava de todo tipo de coisa que os intelectuais, em sua maioria, também apreciam muito. Querem discutir os mistérios do universo entre um copo de uísque, um copo de vinho, uma charutada, uma conversa às vezes meio picante. E acham que aí está o segredo de tudo. Ele continua agarrado a libações e aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, e ainda assim está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados
ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, seu Aniceto, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: ele também teria imensas dificuldades para responder, Vicente. Para nós, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Deseja a superioridade, deseja compreender mistérios, mas não deseja o trabalho de ir buscá-los. Parece como aquela história do indivíduo que caminhou bastante, caminhou em busca da verdade, chegou ao litoral depois de muito tempo e descobriu a praia. Chegando à beira da praia, na arrebentação, viu as águas que chegavam cheias de espuma. Olhou, pegou a espuma nas mãos, olhou aquele mundo aquático à sua frente, tentou escavar alguma coisa e viu a areia vindo com as ondas. Virou as costas, deu de ombros e falou assim: e ainda tem gente que acredita que existem pérolas no mar. Só tinha encontrado a espuma e onda, porque não queria mergulhar. Assim são essas pessoas ditas intelectuais, mesmo na doutrina espírita, mesmo entre os estudiosos da doutrina, que esquecem que acima da mente, acima da razão, acima da ciência, é preciso entender aquilo que Aniceto fala, a consciência, que somos membros de uma família cósmica e que existem inúmeras outras coisas que ainda não foram possíveis que nossa mente pudesse abarcar. Como se fôssemos formigas vivendo no formigueiro, sem compreender o que é um vulcão, o que é a neve, o que é a aurora boreal. Daí ser importante que nós tenhamos esta noção, esta consciência límpida de que não sabemos tudo. E parece ser que quanto mais estudamos sem a observação do que é ser humilde, mais o orgulho nos toma. E mesmo entre os que raciocinam, porque isso é um dos nossos deveres maiores, o raciocínio, muitas vezes nós não nos despimos da vaidade intelectual. Dr. Fidelis é a expressão de muitos científicos, entre aspas, que acham que só porque pensam e só porque conseguem ler alguns compêndios estão de posse de toda a verdade. E olham com ridículo os que trabalham no amor, os que trabalham na ajuda do próximo, acham que isso é desnecessário, que isso é um pieguismo, esquecendo que ninguém vai compreender o compêndio somente dentro da biblioteca. Se não sair e for vivê-lo, não saberá nada. Só será rato, só será como uma traça de livros. Esperamos que você possa meditar na atitude de Dr. Fidelis e nos conselhos de Bentes, porque o próximo capítulo continua a nos ajudar muito na compreensão de quais são os nossos deveres na Terra. Agradecemos o seu carinho, esperamos você na próxima semana. Vai lendo, não fique esperando que eu leia não. Vai, antecipa, você vai aprender muita coisa em uma semana. Na semana que vem, a gente volta com o capítulo 46 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado e muita paz.